Já está gravando, Suzana. A palavra é sua. Tá ótimo, obrigada, professor. Bom dia a todos. O meu nome é Suzana. Eu fiz o meu doutorado na área de análise de risco e de otimização da produção sob incerteza e como gerenciar isso. Mas a minha formação eu sou geóloga. Então, algumas das ideias que eu vou trazer para aqui focam mais na incerteza. Então, assim, uma palestra um pouquinho mais multidisciplinar, que a análise de risco e incerteza vai requerer isso. Então, eu vou falando, assumindo a premissa de que vocês sabem os conceitos que o professor falou, algo bem introdutório, mas estejam à vontade para me interromper, para tirar dúvidas. A gente tem usado a mãozinha, que tem funcionado muito bem. Então, eu tenho aqui duas telas, estou a ver, então se vocês fizerem a mãozinha para me interromperem, estejam à vontade, tá? E o professor é a mesma coisa, se quiser me interromper para complementar alguma ideia, esteja por favor à vontade. Então, a aula de hoje, eu vou dividi-la essencialmente em três partes. Tá? A primeira parte, eu vou falar sobre, deixa eu só colocar aqui sobre a caracterização da incerteza. Então, o que é incerteza, por que é que nós temos incerteza e como é que nós conseguimos representar essa incerteza no nosso problema. No segundo momento, eu vou focar mais nas implicações das incertezas na nossa previsão da produção, não é? Vou falar vários elementos, desde como é que nós tratamos essa abordagem de forma determinística, que seria o que muitas vezes a gente vê na literatura, sobretudo mais antiga, versus abordagem probabilística. Vou falar como é que nós então conseguimos passar desse mundo de incerteza, que no início é algo mais conceitual, depois passamos para representar essa incerteza de uma forma estatística e depois como é que trazer essa certeza para o nosso domínio do simulador, não é? Então vou tentar falar um pouco sobre isso. Vou falar sobre indicadores importantes, não é? Que vão embasar a nossa tomada de decisão, não é? Que vai ser a conferência para o final da aula. Então vou falar como é que é feita a análise de risco, que indicadores é que nós usamos, que métricas é que nós usamos, como é que nós avaliamos o problema, porque toda essa parte então, o primeiro e a segunda parte da aula, vamos embasar para chegar na última parte da aula, né? Que seria como a gente consegue gerenciar essa incerteza. Estamos a entrar num domínio que a gente chama de análise de decisão. Tá? Então aqui a gente já vai falar de alguns conceitos. Um é o conceito de modelos representativos, que vocês já devem ter visto algumas vezes serem citados assim nas aulas anteriores, e vou falar especificamente nos casos de como é que a gente consegue gerenciar a incerteza usando flexibilidade, informação e robustez. Então, seriam alguns dos exemplos. E a pausa deve ser mais ou menos aqui. Então, provavelmente a meio do programa de hoje. Mas eu vou vendo aqui como vai ser a fluência da aula. Bom, a primeira parte. Eu trouxe aqui uma figura que um pouquinho antiga já, que nos ilustra quais é que são as várias fases da vida do campo. Né? Assim, que muitos de vocês já devem ter essa ciência, certo? Então a gente começa no momento em que nós sabemos muito pouco, e aqui quando eu digo nós, são sobretudo os geólogos, os geocientistas, geofísicos, que trabalham nessa área, não é? Então, nessa área não existe sísmica, não existe poços perfurados, desculpem, não existe poços perfurados, sim, o conceito, os mais teóricos, que vão tentando entender com base na geologia, uma visão mais global, onde é que a gente pode ser interessante, potencialmente ter acumulações de petróleo e gás. Então, daí, a partir do momento que são feitas as primeiras aquisições de informação, primeiras aquisições sísmicas, primeira perfuração de poços avaliadores, e é feita então a declaração de comercialidade em algum momento. Tá? Então, a gente vai entrar num outro momento que seria então, já nos aqui entrando mais no domínio da engenharia, certo? Então, assim, nós já saímos do momento em que o geocientista é que, sobretudo, trabalha com o problema, para um momento em que já foi tomada a decisão de desenvolver esse campo, certo? E já estamos no momento em que como é que a gente pode desenvolver esse campo e produzir os nossos hidrocarbonetos. Então, aí entramos na parte de discovery, né? Temos a descoberta, a declaração de comercialidade e as fases de appraisal and development. Aí sim foi tomada a decisão, a gente vai entrar então, vai implementar a nossa estratégia de desenvolvimento no campo, e é uma figura um pouco antiga, então havia um pouco a ideia de enhanced recovery, era mais lá na frente, hoje essa ideia já
foi um pouco fundida e para sendo analisada desde o momento do desenvolvimento, então não se... aquela ideia de que ensina-se faz, né, para campos mais antigos, a gente vê nas fronteiras do pré-sal, então já desde o momento do desenvolvimento é vista essa visão de longo prazo, de que eu não preciso depletar o meu campo no início para depois tentar correr atrás do prejuízo, então é por isso eu falei que a figura está um pouquinho desatualizada, e no final temos até o abandono, tá? Então, o que é interessante então, aqui nessa figura, né? Então, que ele sumariza o que eu já falei. Então, no início, temos aqui o geocientista a trabalhar, temos incertezas, sobretudo, relacionadas ao que, se você já sabe que está um geólogo, ou se já se fizer a disciplina de geologia do petróleo, fala-se muito em sistemas petrolíferos, né? Então, o conceito é falar sobre a rocha geradora, então, se houve condições, se houve uma acumulação de matéria orgânica, se essa matéria orgânica maturou até as condições de temperatura necessárias para a geração de hidrocarbonetos, se foi a geração, chegou ao nível de maturação, geração de óleo, se foi para a geração de gás, se não foi, passou essa temperatura e a gente basicamente cozinhou ali o nosso gerador e ficou totalmente inviável o sistema, se existe um reservatório, se existe uma trapa ou selo, se houve migração, quando é que foi feito esse timing, então é um momento muito diferente do que a gente estuda hoje, tá? Quando a gente entra já depois na parte da engenharia, então a incerteza agora é muito mais relacionada a quais é que são as propriedades de rocha, não é? Assim, a gente está mais preocupado na distribuição espacial das propriedades do reservatório, a gente já sabe que existe um reservatório, a gente já sabe que existe uma acumulação, não sabe exatamente os volumes, como é que vai ser o fluxo de hidrocarbonetos dentro desse reservatório, como é que vai ser a velocidade de produção, mas a gente já sabe que existe sim um sistema petrolífero que funcionou e que temos uma acumulação comerciável. Tá? Então é aqui que a gente se encontra hoje, tá? E essa timeline é importante nós entendermos também porque tem esta segunda figura aqui, que também é um pouquinho antiga e também pode ser melhorada, mas ela ilustra bem o problema. Então, nós começamos na fase de exploração com um range de incertezas enorme, não é? Que no caso aqui ele dá como máximo, mas aí isso pode não ser linear, em que à medida que a gente vai avançando no tempo, não é? Aqui temos a fase de exploração, fase de avaliação, desenvolvimento e produção, esse range de incerteza, né, que essa linha aqui nos está a dar o estimate de ultimate recovery, então seria o fator de recuperação, a gente vai tendo um melhor conhecimento de como é que isso vai acontecer e eu só sei exatamente quanto é que eu recuperei quando eu abandonei o campo. Eu nunca vou saber exatamente quanto óleo lá estava, né, e quanto lá ficou. Eu sei exatamente quanto é que eu consegui produzir. O que eu falei que não é tão simples assim é que parece que vai sempre de uma forma perfeita, não é, o conhecimento, mas não necessariamente é assim, até que no caso do best estimate, que é o caso central, vejam que a gente pode, em vários momentos, ter de piorar o nosso entendimento, no sentido em que veio uma nova informação que afinal a gente entendeu que estava tudo errado na nossa interpretação, então o leque de incertezas vai aumentar de novo. Por isso é que eu falei que a figura é um pouco simplificada, ela dá uma boa abordagem dessa visão macro do problema, mas não é linear, não é que à medida que eu avanço no tempo eu vou ter menos incertezas. Eu posso ter mais se eu perceber que afinal havia algo que eu nem suspeitava que existia, que a gente até muitas vezes fala no conceito de unknown unknowns, então são coisas que eu nem sabia que não sabia. Não é? Um exemplo nos campos do pré-sal. Já sabia que são rochas carbonáticas, que são muito difíceis de entender e de caracterizar, mas não se sabia que havia vulcânicas, assim, nos nossos sistemas, certo? Então, à medida que foi feito, avançou o conhecimento, então a gente achou que, nós, a indústria, achou que se estava a entender melhor, estava a reduzir a incerteza, aí um momento foi perfurado um poço e encontrado vulcânicas. Assim, uma forma simplificada, não é? Afinal, descobrimos algo que a gente nem sabia que estava no nosso sistema, e a nossa leque de incertezas pode aumentar. Então, a gente vai ter uma incerteza nova no problema, e então este range aqui, em algum momento, pode aumentar de novo a incerteza. Então, basicamente, para falar que nós temos então esse entendimento de que, à medida que a linha do tempo avança, em que nós vamos tendo mais dados dinâmicos ou estáticos do nosso problema, a gente vai sucessivamente sabendo mais sobre o problema, vamos diminuindo as nossas incertezas até chegarmos num ponto em que a gente sabe exatamente
quanto é que recuperou, nunca quanto é que lá deixou. Temos uma estimativa, mas 100% de certeza é impossível saber. Tá? Então, novamente, nós estamos então aqui nesse momento da nossa análise. Tá? Só para resumir, eu acho que esse elemento é importante de fazer a diferença entre exploração e desenvolvimento. Eu gosto de começar a aula, aqui a palestra de hoje sobre isso, porque muitas vezes quando eu falo literatura, se não ficarmos atentos, a literatura pode nos confundir. Então, muitas vezes a gente vai à procura, põe as palavras-chave, análise de risco, petróleo, campos, e vai desaparecer coisas de exploração. Então, a gente tem que ser críticos quando está a analisar a literatura e ver se o que estamos a estudar se aplica de facto ao nosso problema. Então, é mais um alerta para quando vocês, e também para aqueles que vêm mais das geociências, terem mais esse entendimento de como são problemas que são tratados de forma muito diferente. Tá? Então, na exploração, o foco é mais saber os volumes, não é, in place, porque é isso que vai dar uma noção do tamanho da acumulação, vai estar mais associada se vai ser comerciável ou não sabe exatamente quanto é que vai ser, quão fácil vai ser, mas é mais à base dos volumes que estão in place. Se não houver um volume mínimo definido, com base em diversos fatores, nem há interesse, então, assim, de desenvolver aquele campo. Então, como estamos, então, num momento em que a incerteza é tão grande, e parece um pouco antitético, mas temos que fazer uma modelagem mais simples, certo? Ou seja, a minha incerteza é tal que se eu começar a usar modelagem complexa, eu já terei obrigatoriamente que assumir coisas que não necessariamente são verdadeiras. Então, eu posso achar que estou a ter uma previsão super precisa, mas na final é algo que está totalmente fora, simplesmente porque eu usei um sistema muito complexo para modelar uma coisa que eu sei muito pouco. Então eu vou estar naturalmente a usar uma ferramenta que não está adequada ao problema. Tá? Então essas são modelagens mais simples, precisamente por isso, e também modelam decisões mais simples. Tá? Então mais simples em que não, quando eu digo mais simples, não são mais fáceis, são mais simples, que seria algo como perfurar ou não um poço de avaliação. Não é? Face ao que a gente vai ver, que são as decisões na fase de desenvolvimento, que envolvem a estratégia de produção, que eu vou falar um pouquinho lá à frente. Tá? Então, nós passamos de um momento em que há decisões mais simples, apesar de altamente difíceis pelo alto grau de incerteza, versus a fase de Appraisal, Development and Management, não é? Em que nós estamos agora já nesse ponto em que queremos entender como é que se dá o escoamento no meio poroso, como é que quanto desse volume que se estimava estar em place é efetivamente recuperável, porque aqui normalmente se usa análogos, então assim, sabe-se que se é um reservatório carbonático com estas características e com base no que se vê no resto do mundo, o fator de recuperação deve ser em volta, por exemplo, 30%. Considerando, então, é feita assim umas modelagens mais simples, no sentido em que é feita uma ideia com base no que se vê em outros lugares. Tá? Aqui não, aqui a gente quer usar ferramentas altamente complexas, como é o simulador numérico, para tentar modelar exatamente, dadas todas as características do meu sistema, como é que eu espero, ou quanto é que eu espero recuperar e, muito importante, a velocidade dessa recuperação. Tá? A gente já vai entender lá na frente porque é que é importante entender não só quanto é que eu vou recuperar, mas quando. Não é? Porquê que então é assim um elemento altamente complexo? Eu falei várias vezes de incertezas e eu vou falar mais à frente porquê. Porque existe uma alta dependência, não é, entre a estratégia que eu vou escolher, o cenário, como ele é na sua realidade, e temos que lembrar que estamos num problema de altos investimentos. Tá? Então não é algo simples, não é algo que seja barato, então é um problema altamente complexo nesse sentido. Tá? Coloquei aqui mais algumas palavras-chave, mais para lembrar então que eu depois vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então que aqui a gente usa então o simulador numérico, já tinha falado sobre isso, que ele é extremamente importante, eu também vou falar porquê, mas também temos que entender que ao introduzirmos esta complexidade, quando eu digo complexidade é ferramentas que conseguem modelar a física de uma forma bem mais realista, vão ter várias implicações, né? Não é só prós, também temos os contras, não é? Então temos, na verdade, uma melhora
dessas previsões, mas também vamos ter um custo com isso, né, que é o custo computacional do processo, né, que exige máquinas poderosas, exige tempo, né, que muitas vezes, então, torna o nosso processo desafiante. Tá? Bom, falando agora um pouquinho das incertezas, né, eu vou falar primeiro das incertezas de reservatório, né, que talvez sejam aquelas mais fáceis e intuitivas de nós pensarmos, tá? Então, assim, nós sabemos que o reservatório se encontra na subsuperfície, os nossos target hoje são as áreas offshore, né, águas ultra profundas, então, para além de estarmos num campo marítimo, em que temos dificuldades tecnológicas, não é, de alcançar esse lugar, não é? Temos que levar para lá os barcos de aquisição, não é assim tão simples. Temos ainda o quê? Uma espessa camada de rocha antes de chegar no nosso reservatório, certo? Então, muitas vezes temos a camada de sal, não é? Como é muito comum. Ou seja, o nosso reservatório, ao contrário de outros sistemas de engenharia, a gente não consegue necessariamente palpar o nosso sistema físico, né? Então, a gente tem que basear-se em quê? Em dados, muitas vezes são esparsos, que seria o exemplo do quê? Poços, não é? Então, são dados esparsos e, além disso, são sobretudo indiretos, tá? Então, os principais elementos, a gente tem o quê? Tem a sísmica, que é à escala de campo, mas é um dado indireto e tem a sua precisão que tem, não é? Temos os dados de quando perfuramos um poço, também temos dados indiretos, que são os logs, não é? Que são medições indiretas que a gente vai a partir de umas ferramentas com base em elétricas em entender ou inferir acerca de propriedades de rocha. Então, nossas ferramentas, o sónico, etc., não vão medir porosidade, elas vão medir propriedades que nós, com isso, inferimos acerca da porosidade, tá? Porosidade, permeabilidade, etc. Tá? Então, assim, são medidas, sobretudo, indiretas. Tá? E quando são diretas, por exemplo, coring, não é? É algo super pontual. Então, nós vamos fazer, numa escala de reservatório, vamos fazer medições super pontuais. Então, a gente tem, sim, bancos de dados grandes, mas são, na sua grande maioria, indiretos, e quando são diretos, são muito esparsos, o que nos dificulta a fazer as correlações espaciais. Tá? Então, a gente requer também bastante o uso de análogos, tá? Sobretudo em fases mais iniciais, e que a gente então tem que, quando falamos análogos, são outros reservatórios com características semelhantes e que hoje já são mais conhecidas. Então, a gente consegue, assim, com base no que foi visto em outros campos, em outros lugares do mundo, ou mesmo às vezes campos vizinhos, a gente consegue inferir algumas coisas, mas não necessariamente se verifica. Então, o que é que isso se transpõe? Nós temos esse banco de dados com as suas limitações e nós, com base nisso, temos que caracterizar o nosso sistema físico, que é a rocha e o fluido, certo? A rocha é heterogénea, não é? Então, a gente tem que entender como é que se dá quais as características de porosidade, permeabilidade, etc., da nossa rocha e as propriedades do fluido, tá? Porque isso vai impactar, não é, a nossa previsão do escoamento no meio poroso. Tá? Então, isso, vai lembrando que isto é um raciocínio encadeado. A gente tem dados, esses dados que já em si são limitados e com as suas limitações eu vou usar para inferir acerca das propriedades de rocha e fluido, e com base nisso eu vou tentar chegar em curvas de produção, tá? Usando a simulação, certo? Ou seja, então, a gente vira os vários elementos do processo, já consegue ver que cada um deles em si é um processo complicado, tá? Eu coloquei aqui mais um elemento, que até coloquei aqui um avanço, só, porque não é exatamente uma certeza de reservatório, mas é um pouco um alerta para o que a gente vai falar aqui, né? Então, vocês agora estão a aprender um pouco mais sobre o que é o simulador, como é que a gente, sobretudo na segunda parte do curso, né? Na primeira parte são mais as aplicações, né? Mas o simulador não é uma ferramenta perfeita. Não é uma ferramenta perfeita, e uma das coisas que vocês já devem ter visto na aula de caracterização é a escala, não é? A gente sabe que tem um fenómeno que se dá à escala do poro, mas nós modelamos o problema na escala de campo. Então, assim, a gente, em vez de modelar os poros, não é, no nosso reservatório, modelamos células, não é, do nosso grid, que
tem 100 metros por 100 metros e a escala vertical é bastante variável. Caso em que usa 5 metros, caso que usa 10 metros, caso que usa 1 metro, aí pode ser bem mais variável, mas na escala horizontal é bastante comum ver-se isso, 100 por 100 é bastante comum. Então, assim, a gente tem que logo ver que a partir daí, lembrando a questão dos dados, eu represento o meu sistema rocha-fluido, não é? Em termos de propriedades espaciais, rocha, fluido e rocha-fluido, né? Isso aí também é um elemento importante, não é? A gente representa isso no nosso modelo matemático e usa a simulação numérica, tá? Para chegar nessas curvas. Então, a gente tem que, isso para falar o quê? O simulador numérico é uma ferramenta essencial, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas nós temos que ser criteriosos a analisar os resultados. Não pode assumir como uma verdade absoluta a curva de produção para a simulação. A gente já sabe que os nossos modelos têm falhas, que os modelos estão errados e que os modelos não são perfeitos, mas são o melhor que temos hoje para tomar nossas decisões. Tá? Aí a gente tem mais fontes de incerteza além do reservatório, tá? Que aí são algo que também pode ser visto como incertezas exógenas, não é? Também podem ver isso na literatura, exógenas ao sistema reservatório, tá? E por que que temos esse tipo de incertezas e de onde é que elas vêm, né? Lembrem que estamos a falar de projetos de muito longo prazo. Então, a gente hoje está a tomar decisões de desenvolvimento para um campo com uma vida de 20, 30 anos pela frente, tá? Então, assim, e o que é que isso implica? Para além das incertezas que nós temos, que não sabemos hoje o reservatório, existem outros elementos relacionados à nossa conjuntura, não é? Então, não sabemos sinceramente como é que vai estar os mercados, não é? Em situação geopolítica lá na frente. Então, assim, bom, hoje, dado o valor do Brent, eu sei que eu consigo pagar este nível de investimentos e que vou ter esse retorno. Mas se o Brent subir, não é, lá na frente, eu teria capacidade de investir mais. Ou se o Brent cair, eu nem vou pagar, se calhar, o meu investimento. Então, o problema é que nós estamos a tomar decisões hoje para um horizonte longínquo que não há forma de eu obter mais informação para lidar com estes elementos. Assim, não há nada... Eu posso fazer estudos, eu posso contratar uma consultora para me fazer algumas previsões de como é que vai estar o cenário económico lá na frente, mas eu não sei como é que vai ser. Então, a gente vai, à semelhança do que vocês viram na aula de caracterização geológica de reservatórios, a gente faz um estudo semelhante para a parte exógena ao sistema. Então, mapear possíveis fontes possíveis valores, não é, para o nosso para o preço do óleo, para o preço do gás, para quanto é que vai custar produzir lá na frente. Então, vários elementos também têm que ser mapeados. Não? E temos ainda mais um elemento que é as certezas operacionais, não? Porque a gente sabe que quando falamos de certezas operacionais, vou passar aqui um avião, eu sempre reclamo, então vou esperar. Quando falamos de certezas operacionais, a gente fala em quê? Na disponibilidade dos sistemas ao longo do tempo. Então, assim, a gente sabe que os sistemas, o quê? Plataforma, os POS, manifolds, inevitavelmente vão precisar de intervenções, vai haver avarias, vai haver paradas programadas e paradas não programadas. Isso vai impactar a nossa produção lá na frente, tá? Então, assim, a gente não pode assumir que o nosso sistema de produção é perfeito, não é? Que ele produz 100% do tempo, sem nenhum tipo de avaria, sem nenhum tipo de desastre, não é? A gente também tem que entrar com essas estimativas para no nossas avaliações de previsão, não é? Aqui, talvez, não tanto para analisar a nossa decisão, não é? Talvez a gente possa ver, bom, um exemplo, estou a considerar investir em válvulas inteligentes, né? Fazer computação inteligente no meu poço. A gente sabe que existe o risco de elas fecharem, não abrirem mais, de darem problemas. Então, assim, vale a pena, sabendo o histórico de problemas, tentando caracterizar esse histórico de problemas no meu problema, a chance desse investimento ser útil é alta ou baixa? Tá? Então, isso pode impactar a nossa decisão. Tá? Então, assim,
A gente pode olhar para esses operacionais como algo mais específico, a gente não, pelo menos no início não trabalhamos muito nessa linha, mas é algo que também, pelo menos tanto quanto eu saiba, mas é algo muito válido, mas a gente, com certeza absoluta, sempre inclui essas certezas para termos uma previsão mais realista, tá? Assim, também é algo que vou falar um pouco hoje, depois o Vinícius vai falar na palestra que ele der e assim, sucessivamente nas próximas aulas, a gente vê que o simulador é uma ferramenta muito interessante, tanto para a gente conseguir modelar nossas decisões, como também para termos essa sensação, essa sensibilidade nas possíveis ranges de valores dos nossos indicadores de decisão. Tá? Então, temos essas previsões. Então, a gente consegue embutir muitos elementos no nosso simulador para conseguir, então, ter essa estimativa mais realista possível das nossas curvas de produção. Tá? Temos ainda decisões tecnológicas, que aqui seria o quê? Tecnologia que ainda não existe hoje, ou que está a ser pesquisada hoje, ou que hoje é muito cara de implementar, mas que lá na frente isso pode ser viável, tá? Isso pode mudar tanto os custos de produção, não é? Tanto a produtividade, como a capacidade de produzir mais. Então, se essa tecnologia lá na frente for comerciável, existir, alguém descobrir algo novo, isso pode mudar muito a minha maneira de abordar o meu caso. Não é? Então, reservatórios, se calhar, antigamente não eram considerados economicamente viáveis, não é? Hoje podem ser por conta da nova tecnologia. Tá? Então, isso também é um elemento que é importante a gente sempre ter em consideração. Tá? Então, eu já fui dando alguns exemplos, né, à medida que eu fui falando, mas neste slide eu coloquei aqui esses exemplos mais práticos, não é? Do que seria a certeza de reservatório, toda a propriedade espectrofísicas, complexidade, probabilidade, neto grosso, o nosso próprio estrutura do reservatório, não é? O modelo estrutural, onde é que está o topo, a base, os limites do próprio reservatório, se temos barreiras de condutividade, como falhas, se é um sistema fraturado, qual a saturação dos fluidos, assim, o contátil óleo-água, óleo-gás, como são as nossas curvas de produtividade relativa, como é que é a pressão capilar, como é que é a complexidade de rocha, então isto vai... Então todas as propriedades de rocha fluido e rocha fluido podem ser uma incerteza, tá? Eu no meu simulador vou ter que informar tudo isso, né, para eu conseguir fazer a modelagem do sistema. Eu não posso não informar curva relativa, mesmo que ela seja incerta, eu tenho que informar algo. Tá? Mas aí eu tenho que, quando eu vou informar no meu simulador, eu tenho que ver quão certo ou quão confiável é a informação que eu tenho sobre esse elemento. Tá? Incisos operacionais, então, como eu já disse, a disponibilidade dos sistemas ao longo do tempo, então, frequência de haver intervenções, né? A produtividade dos postos, etc. Decisões económicas, preço das commodities, né? Custos de produção, injeção, custos de manutenção, o próprio CAPEX, né? Que seriam os investimentos, né? Quanto custa perfurar um poço, etc. Bom, então agora vamos lá passar para a parte de como é que a gente passa deste conceito mais teórico, não é? Para a nossa prática do simulador. Né? Então, a gente vai entrar um pouquinho assim, bem leve em estatística, probabilidade estatística. Então, o que é que nós sabemos? Então, nós temos atributos incertos que vão ser caracterizados por duas coisas. Um range de valores, não é? Uma possibilidade de valores, e probabilidades de ocorrência. Tá? Então, assim, eu sei que o meu atributo A pode tomar o valor 1, 2 ou 3, mas o 1, 2 e 3 são igualmente prováveis, ou 1 é mais provável do que o 2 e sucessivamente que o 3. Tá? Então, nós temos que caracterizar um atributo incerto, significa definir os possíveis valores que ele pode tomar e as probabilidades de ocorrência de cada um desses valores. Tá? Então, os tipos de atributos, normalmente, que a gente tem, né, são atributos contínuos, discretos e realizações geoestatísticas, tá? Que eu vou falar agora sobre cada um deles, tá? Então, incertezas contínuas, tá? Elas variam entre um mínimo e um máximo, tá? Com um range contínuo, então, uma infinidade de valores entre esse mínimo e esse máximo, tá? E o que as caracteriza, então, é a forma de uma probability density function, função de probabilidade, né? É uma PDF, tá? Então, a gente pode ter uma probabilidade normal, não é? Logo normal seria aquela, assim, que
teria um desvio para um dos lados. Uniforme é esse exemplo aqui, não é? Que na aula de assimilação de dados, talvez vocês já tenham visto, usa este tipo de caracterização dos atributos incertos, em que quando nós não sabemos, tem dois elementos, ou de facto a nossa informação nos diz que os vários níveis, vários valores são igualmente prováveis de acontecer, ou quando eu não sei, mais vale usar algo que, ou eu digo que eles são equiprováveis, né, que seria esse exemplo, ou então eu uso algo que já é altamente estabelecido na literatura, como sabe como é que funciona já a distribuição de curiosidade, existe padrões de referência para elas, para determinada, etc. Tá? Então, exemplos de incertezas contínuas. Temos contatos, não é, entre fluidos, não é? Eles podem tomar uma infinidade de valores, não é, tomar profundidade, não, é um ponto contínuo. Compressibilidade de rocha também pode tomar um valor contínuo, né, um escalar. Previsibilidade de falhas, o preço do óleo. Então, são incertezas contínuas. Tá? Incertezas discretas, tá? São quando elas tomam um número finito de valores discretos possíveis. Tá? Assim, então, nesse exemplo, são 3 possíveis valores, 0, 1 e 2, tá? Em que o 0 tem probabilidade de ocorrência de 25%, o 1 50% e o 2 também 25%. Tá? Agora, quando estamos a falar de incertezas discretas, não falamos mais em PDF, né? Probability Density Function, falamos em Probability Mass Function. Tá? Então, e os exemplos seriam curva narrativa, tabelas PVT, o modelo estrutural, mapas. Então, não existe uma continuidade. Pode existir e pode não existir. Tá? Então, assim, não necessariamente existe uma forma contínua de modelar nenhum destes elementos. Tá? Quando eu falei em incertezas contínuas e discretas, não necessariamente essas tipo contínuas, eu tenho de tratá-las dessa forma. Eu posso tratá-las de forma discreta, então eu posso discretizar essa PDF em vários possíveis níveis, não é? É uma simplificação muito comum, assim, e nas metodologias que nós temos usado no NICIM, temos seguido todas elas com essa abordagem, né, de discretizar nossas variáveis. É uma forma de tratar o problema, não necessariamente a única, e nós muitas vezes começamos com 3 níveis, tá? Como está aqui esse exemplo aqui. Tá? Então, assim, em vez de eu usar toda essa continuidade de valores infinitos que caracterizam essa curva preta, eu uso simplesmente estes 3 valores, não é? Com a sua probabilidade que seria lida aqui neste eixo. Tá? Então, o que é que acontece? Então, como é que eu vou discretizar isso? É um processo também estatístico, relativamente simples. O que é mais importante para nós retermos aqui? Não como é que eu vou discretizar, não é? Isso não é o nosso foco aqui, é saber eu preciso discretizar, se eu discretizar, quantos níveis eu vou definir, né? Então, aí vai ser um balanço entre a precisão do que eu preciso para o meu estudo, não é? Se eu precisar de um resultado mais preciso, eu vou optar por uma discretização bem mais fina. Se eu quiser algo mais rápido, não é? Porque lembrem que tratar este problema, não é? É mais complexo, demorado do que tratar um problema só com 3 valores, não é? E depois lá na frente vocês vão entender mais porquê, tá? Então eu aumento a precisão, mas eu também estou a aumentar o custo computacional, tá? E até que ponto este atributo é importante no meu estudo, tá? Então se ele for muito importante, eu posso, que chamamos aqui de atributos críticos, posso optar por fazer um tratamento dele diferenciado. Se for algo com um impacto bem pequeno, eu posso simplesmente simplificar, como fizemos aqui, com 3 possíveis níveis. E o último elemento são, que já citei, que seriam as relações geoestatísticas, que elas são uma forma de representar o quê? A incerteza em atributos espaciais, né? Especificamente as propriedades petrofísicas relacionadas, então eu coloquei aqui em azul, fáceis, porosity, probability e net to gross. Tá? Então o Manuel já falou bastante sobre elas na primeira aula. Eu só queria trazê-las para aqui, que elas são muito interessantes, né? Assim, eu acho que já é bem consensual na literatura que é a forma de nós tratarmos este problema, mas elas têm implicações, não é? Que a principal implicação delas é que, por um lado, é computacionalmente mais custoso trabalhar com uma ensemble grande de relações geoestatísticas, não é? E tem outro que é um atributo bem difícil de trabalhar, tá? Então a gente tem que lembrar, então assim, que
eu não tenho uma ou duas ou três possíveis distribuições de propriedades petrofísicas, eu posso representar isto em centenas de realizações, não é? E para o usuário é algo que fica inviável, para analisar centenas de mapas, então a gente tem que tratar isso nas nossas metodologias, não é? Para conseguir eu representar essa incerteza no meu problema, mas também de uma forma que o usuário consiga lidar com ela, tá? Também um elemento importante é que o número de realizações necessárias e também vai ser dependente também do grau de variabilidade, de incerteza do meu problema, então, quanto mais incerto, mais diferentes vão ser as realizações entre si. Um problema com uma incerteza menor, né? Imagina, já tenho vários poços perfurados, tenho sísmica, então assim, comparativamente a um caso em que eu tenho só 2 ou 3 poços, as minhas imagens vão inevitavelmente, as realizações estatísticas vão ser inevitavelmente menos variáveis entre si e possivelmente eu vou precisar de uma ação um pouco menor. Então, não há uma resposta certa quando se trata de trabalhar com realizações estatísticas. Bom, até aqui foi tudo ok? Posso continuar? Normalmente silêncio significa que está indo bem, então ou estou a ser muito clara ou que estou a ser nada clara, não é assim? Ou é um pouco antitético, assim, a interpretação de silêncio. Vou seguir, então. No momento do desenvolvimento do campo, tá? Então, assim, a primeira parte da palestra. De onde é que as incertezas vêm? O que é que elas são? E como... Susana, sim? Desculpa te interromper aí, só um detalhe, assim, para mim não ficou totalmente claro por que a vantagem de você discretizar as variáveis contínuas, não, assim, não entendi por que você não pode simplesmente sortear ali dentro da gaussiana os valores no simulador. Uhum. Pode sim, pode sim. Eu vou falar um pouquinho lá mais à frente, é que é isso. É uma forma de tratar o teu problema, okay? No início a gente tem usado bastante, tem-se mostrado muito vantajoso. Tem uns slides lá mais na frente que eu vou lá chegar, então se aceitares esperar um pouquinho ficaria mais fácil. Mas basicamente são duas formas válidas de tratar o problema, assim, não é inválido, nem é mais vantajoso tratar de forma discretizada ou contínua. Isso vai ter implicações lá na frente. Se eu for trabalhar de forma contínua, isso é mais compatível com certo tipo de métodos, que podem ser mais ou menos computacionalmente eficientes, e que se eu trabalhar de forma discreta, talvez eles consigas introduzir outro tipo de métodos que podem ser um pouquinho mais eficientes. Eu vou chegar lá na frente quando falarmos nos sorteios dos cenários, tá? Que acho que essa aí a tua pergunta pelo que entendi, é relacionada com essa, tá? Então eu vou-te responder um pouquinho lá à frente, tá? Então agora vamos entrar numa segunda parte, não é assim? Falei bastante até agora, né? Falei sobre as incertezas, onde é que elas vêm, e a resposta que eu dei foi, bom, com base na informação disponível até o momento, de dados diretos, dados indiretos e conhecimentos de campos e de territórios análogos, eu consegui, não é, como o Manuel explicou na aula dele, chegar em PDFs ou PMFs dos meus atributos incertos, certo? Agora eu preciso traduzir isso para o meu simulador, tá? E aí eu trouxe este slide que seria a ponto, não é, que vocês vão, aqui é só uma janelinha, né, espetação na janela, vocês depois na aula do Vinícius vão conseguir ver com mais detalhes, que é o que é que significa, não é, definir uma estratégia de produção, não é, ou uma estratégia de desenvolvimento de um campo. A gente usa muito o termo assim, a estratégia de produção, a production strategy, mas há outros termos como development plan, development strategy, existem vários termos, não é? No caso de production strategy, é um termo bem amplo, não é? O que é que ele significa? Significa o conjunto de variáveis de decisão que eu preciso escolher para produzir o meu campo, tá? Então é o quê? A plataforma ou plataformas que eu vou escolher, então se é um FPSO, se são 2, se sim, qual as capacidades de processamento de fluidos de cada um, quantos poços eu vou perfurar, se são poços, quantos são injetores, quantos são produtores, os poços injetores que fluido injetam, se são equipados para o AG, se não, onde é que eu estou a localizar esses poços, qual é que vai ser o cronograma de abertura desses poços,
como é que eu vou gerenciar esse equipamento ao longo do tempo. Então, eu vou ter algumas regras de operação dos meus poços, por exemplo, se chegar num certo nível do water cut, eu vou fechar esse poço, ou se eu chegar a um nível máximo de vazão, eu preciso aplicar alguma restrição nesse poço. Se a plataforma estiver topada, como é que eu vou fazer o rateio de distribuição entre os vários poços. Então, todo esse conjunto de decisões, não é? A gente chama de estratégia de produção. Não é? Então, uma estratégia podia ser 10 poços produtores, 5 injetores de WAG, que vão estar a operar em ciclos 6 meses. Desses 5, ok, vou dizer 4 para dar um número par. 2 são bancos de 2 injetores mais 2 produtores que vão ciclando, então são 2 bancos com o mesmo tamanho. Os meus produtores têm computação convencional e eu uso regras de monitoramento por GOR, então se bater um nível GOR que eu vou definir, que pode ser, por exemplo, 1500 para o poço 1 e 2000 para o poço 2, eu vou definir uma regra para fechamento desse poço. O meu FPSO é só 1, ele tem capacidade de processamento de 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia, e isto que eu estou a descrever é uma estratégia de produção. Não é? Uma outra podia ser, em vez de 10 produtores, eu vou ter só 8, os meus poços não são WAG, eu tenho 2 poços que são só injetores que injetam continuamente gás, outros 2 já injetam continuamente água. Então, isto é uma estratégia de produção. Então, a estratégia de produção é o conjunto de decisões que eu vou fazer desde o momento em que a implementação, né, por isso é que eu falei que o termo estratégia de produção é um termo amplo, que ele pode incluir, então, dependendo, lembram daquela linha do tempo, se eu estou na fase de desenvolvimento, ou se eu já desenvolvi o campo, já estou lá mais na frente, ele vai incluir toda a infraestrutura, que a gente chama design variable, são estes elementos que implicam no investimento e algo que é implementado no campo, como perfurar um poço, até ao gerenciamento de todos esses equipamentos ao longo do tempo. Então, isto é a estratégia de produção. Tá? Para a estratégia de produção, então, ela vai depender de várias coisas, não é? Uma depende do meu reservatório, naturalmente, então, das características do meu reservatório, a posição dos poços, por exemplo, vocês já devem estar a entender, vai depender muito da estrutura e da distribuição de porosidade e umidade do meu reservatório. Ela vai depender das production facilities, não é? Tipo, nós lembramos que não podemos pensar só no meu reservatório. Um exemplo, assim, acho que pode ser fácil. Eu estou num campo offshore do pré-sal, águas ultra profundas, eu tenho um elevado teor de gás. O que é que eu vou fazer com esse gás? A minha decisão não necessariamente depende só do que é melhor em termos de reservatório. Imaginem que a decisão poderia ser, eu vou vender e exportar esse gás, não é? Ou eu vou reinjetá-lo, seja 100% ou algum intervalo aí entre os dois. Tá, essa decisão depende se existe uma forma de levar esse gás para a terra. Existe gasodutos, pode ser na forma de LNG, e se existe disponível, porque se não existir disponível, essa opção nem pode ser sequer considerada, tá? Então, a estratégia de produção depende do reservatório e também da conjuntura das minhas facilities, certo? E de logística, tá? Aí entra 2 elementos importantes, né? Que, lembrando que, e por isso é que eu estou a fazer essa pausa agora e entrar na próxima parte da palestra. Nós temos o quê? Depende do reservatório, tá? Mas a gente acabou de ver que não existe valor de porosidade para o meu reservatório, não existe um valor de KR. Existiria no mundo perfeito, não é? Na verdade, existe. O nosso reservatório tem uma porosidade único. O problema é que nós não sabemos qual é. Tá? Então, se eu não sei exatamente como é que eu vou escolher a estratégia de produção, se a estratégia de produção depende do meu reservatório, como é que eu vou escolhê-la? Tá? Então, isso entra aqui o papel do simulador. E lembrando que, como já falamos no início, são decisões altamente arriscadas, que são decisões muito caras. Tá? Então, não é algo simples de, perfurei o poço, foi mal, vou perfurar aqui outro aqui do lado. Não, pode, tudo bem, mas isso é caro. Caro implica sonda de perfuração, implica um monte de elementos que não se resolve facilmente com efeito nos campos onshore do Médio Oriente, por exemplo. Muito mais simples, muito barato, resolve-se muito fácil, tá? Então, a gente precisa, então, de uma ferramenta, não é? Para a gente conseguir fazer essas escolhas de produção
não é? Que o Vinícius depois falará mais na aula que ele for ministrar, mas aqui o elemento a gente consegue basicamente duas grandes formas de obter esta previsão da produção, integrando então estratégia de produção e o reservatório, usando model-based approaches, não é? Que são abordagens baseadas em modelos, que é o foco dessa matéria, e sobretudo da aula 2, não é? Também existem outras abordagens que são baseadas em dados, não é? Que são as data-driven, que machine learning é o que tem sido mais utilizado, né, ultimamente, tem-se visto a pesquisa tem explodido, né, nessa área, também abordagens híbridas, então assim, existem outras formas de chegar nas curvas de produção, tá? Então assim, nós estamos a dar aqui na disciplina, né, da PP321, o foco é o simulador como uma ferramenta muito interessante para chegar nessas curvas, mas naturalmente não é a única, não? Mas a gente não vai falar então eu não vou falar sobre outros elementos, tá? Então, eu vou falando, não é? Mas depois, às vezes, quando eu passo slide, parece um pouco repetido, é que eu deixei em texto mesmo para, com as principais palavras-chave para vocês conseguirem guiar o vosso estudo, tá? Então, algumas das vantagens de nós usarmos o simulador numérico, né? Ele é baseado na física, então, assim, ao contrário dos data-driven, que a pessoa aperta o botão e consegue uma infinidade de curvas de produção, assim, no segundo. Isso é ótimo, mas a física do problema não necessariamente está sendo levada em conta, né? Muitas vezes são modelos puramente matemáticos. É ótimo, sim, tem vantagens, definitivamente, tem aplicações, sem dúvida alguma, mas também é um campo mais difícil de entrar, porque se nós estamos a sair da física, a gente tem que ter muita segurança na maneira como está a modelar o problema. Então, uma das principais vantagens da simulação numérica dos reservatórios é que a gente consegue manter a física, tá? E depois, eu acho que, não sei se tiveram alguma aula já sobre isso, mas a gente, dentro do domínio de simulação de reservatório, a gente tem uma infinidade de fidelidade no estudo desses modelos. Então, eu posso, dentro da simulação, fazer modelos altamente detalhados, não é? Que conseguem, de uma forma mais precisa possível, dentro das possibilidades da nossa ferramenta e do conhecimento das incertezas, chegar em curvas de produção o mais precisas possíveis, não é? Versus modelos de simulação de reservatórios altamente simplificados, por exemplo, um grid extremamente grosseiro, tratamento do fluido super simplificado, que aí vai ser bem rápido, vai-me dar uma resposta bastante mais imprecisa, mas pode ser suficiente para o objetivo que eu estou a fazer, tá? Então, assim, dentro da simulação de reservatórios, também lembrando que ela é um mundo e que existem diversos, esse leque que nós usamos o termo Model Fidelity, tá? Aí, então, a simulação comparativamente, então aqui eu estou a falar a simulação como um todo, comparativamente a outras abordagens diferentes da simulação numérica, tá? Então, ela nos dá curvas de produção bem mais realistas, não é? Porque ela vai levar em conta essas duas grandes coisas, que é a física do problema, de reservatórios em si, com a estratégia que eu estou a considerar. Então, se eu considero injeção de água, ou se eu considero injeção de água e gás, estão em postos separados, injeção contínua, se eu considero injeção WAG, aí o WAG seria Water Alternating Gas, esqueci-me de citar, não sei se vocês já se depararam com essa sigla. Então, o quê? Tudo isso, o meu simulador consegue captar e modelar esse problema. Então, isso é uma ferramenta extremamente valiosa para nós, tá? Ele vai nos permitir dar diversos indicadores, tá? Então, assim, fator de recuperação, produção acumulada de óleo, de água, de gás, injeção acumulada de óleo, de gás, vazões. Então, aqui é uma infinidade de indicadores, não é, que o nosso simulador nos dá, e mais que isso, não é, que é o elemento super importante, que também vou falar um pouquinho lá mais à frente, é essa velocidade de recuperação. Então, não só o valor final de produção acumulada de óleo, de água e de gás, mas sim como é que isso se deu, o que isso é essencial para estimarmos o nosso valor presente líquido, que é o NPV, Net Present Value, e ela tem então uma confiabilidade superior a métodos puramente baseados em dados, no sentido em que nós, foi como eu falei no início, estamos ainda no domínio da física, tá? Então nós sabemos exatamente o que é que estamos a dar de entrada no nosso modelo, o que lhes dá uma robustez, por assim dizer, um pouco mais interessante, tá? Desvantagens altamente
demanda tempo computacional, não é? Assim, demanda infraestrutura computacional, para a gente conseguir, sobretudo quando estamos a falar de casos complexos, né, como são os nossos casos atuais, de campos gigantes, altamente heterogéneos, em que estamos a usar mecanismos avançados de recuperação, tecnologias também diferentes, temos então o uso de computação inteligente, em que temos um elemento a mais no nosso sistema. Então, tudo isso torna o sistema computacionalmente caro, tá? Computacionalmente caro e também tempo do usuário, não é? Não necessariamente, se a gente vai e propõe uma metodologia super interessante, consegue ser super completa, de chegar numa decisão muito boa, mas se demorar um ano a ser implementada, talvez não seja interessante para a empresa, né? Pode não conseguir ser viável, dada a janela de tempo que eles têm para tomar decisões. Então, muitas vezes, é inevitável irmos a simplificações, né? Aqui, que é um campo que é também é essencial, né? A gente fazer as nossas simplificações, mas a gente sabe, tem que tomar muito cuidado, porque isso tem um custo, né? A simplificação. Então, aqui eu listei alguns exemplos de como é que a gente consegue, então, acelerar esse processo. Também não é o meu foco de hoje, mas acho que é importante para nós lembrarmos que existem várias formas de lidar com o problema. Tá? Então, o que eu já tinha falado é, dentro do próprio domínio da simulação de reservatórios, nós conseguimos trabalhar com a fidelidade dos modelos, tá? Então, a gente pode conjugar dado, e aí é que eu acho que vou começar logo por essa frase, que primeira, que é o mais fundamental. Não há uma resposta certa, não há a simplificação, a melhor simplificação. Existe a melhor simplificação para o objetivo. Tá? Se o meu objetivo é estudar a melhor forma, otimizar os ciclos UAD num processo de gás miscível, eu não posso simplificar o tratamento de propriedades do fluido. Né? Isso vai ser super fundamental. Talvez eu consiga simplificar noutra coisa, tá? Mas ali eu não posso, tá? Se o meu objetivo é testar a eficiência do algoritmo de otimização, a ver como é que ele melhor funciona, porque eu quero aplicar no meu caso, aí eu posso, talvez, simplificar várias propriedades, né? Porque aí eu só estou a fazer um teste inicial, explorar bem o espaço de busca, fazer alguma acessibilidade, aí eu posso simplificar a representação do grid, tá? Então, assim, dependendo do meu estudo, existem simplificações mais interessantes e simplificações não tão interessantes. A gente usa o termo Fit for Purpose Simulation Models, que eles são desenhados para aquele propósito, tá? Aí um outro elemento muito interessante, que é o uso de modelos representativos, tá? E aí eu vou falar um pouquinho lá na frente, só estou a trazer este nome sempre para ir ativando, então, assim, a vossa memória, tá? A gente pode tratar de forma simplificada, tá? As incertezas que eu falei lá atrás, eu posso, partindo do pressuposto, aqui provocando o Rafael, que eu vou discretizar as minhas incertezas, eu posso escolher simplesmente discretizá-las em menos níveis, não é? Ou eu posso escolher não trabalhar com algumas incertezas, tá? Que aí a gente entra com a análise de sensibilidade, tá? Ou seja, em vez de eu trabalhar com todas as minhas incertezas, eu vou escolher simplesmente algumas, não é? Que são as que mais têm impacto nas minhas decisões, e eu vou dar um exemplo lá na frente como é que a gente chega aí, e aí então eu vou escolher então simplesmente aquelas mais importantes, tá? Eu posso entrar em modelos que não captam a física, como são os proxy models, não é? Também temos outros elementos como curvas de declínio, regressão polinomiais, etc., redes neurais, que aqui seria já também entrar no mundo do machine learning. E aqui, estes últimos dois elementos, aí é que, por isso é que eu até mudei tudo este slide, elas não são simplificações, né? Elas tratam de acelerar o processo. Uma delas é investir na nossa infraestrutura computacional, não é? Usar simulação em paralelo, trabalhar também na automatização de procedimentos, não é? Então, assim, a gente consegue acelerar o meu processo de tomada de decisão e de análise, trabalhando no processo em si, torná-lo mais eficiente, não necessariamente mexendo na parte do modelo de simulação. E também eu posso usar técnicas de amostragem eficiente, tá? E aí eu coloquei aqui o Weber-Kubler-Rossini, né? Que eu vou explicar mais à frente, e isso depois vai conectar porque é que nós estamos usando então as incertezas de forma discretizada, tá? Então, vamos só ver aqui como é que temos de tempo. Okay.
Tá, então vamos lá. Então, a estratégia de produção, tá? Eu mostrei lá atrás para vocês que nós temos um range de incertezas, não é? De incerteza, cada uma tem uma PDF, certo? E aí assim, tá, mas e agora como é que eu levo isso para o meu simulador? Como é que eu faço isso, tá? A gente vai entrar agora nessa parte. Nós temos então o quê? Nós trabalhamos muito com o nosso chamado de caso base, ou cenário mais provável, ou as pessoas tratam P50, que é muito usado em análises determinísticas, não é? Ou na primeira análise nominais, que ele é o cenário mais provável, sendo muitas vezes a combinação do valor mais provável de todos os meus tributos incertos. Então, esta PDF, o valor mais provável, não é, que é esse aqui, então tá, imaginemos que isto é, não sei, um contato óleo-água, aqui temos algum valor de um outro atributo e aqui temos um outro atributo, tá? Ok, então eu peguei nesses valores e inseri no meu sistema, tá? No meu simulador, tá? Eu usei uma tabela de PVT, eu usei uma curva KR, eu usei um valor para complexidade de rocha e construí o meu caso base. É o mais provável de acontecer, tá? Estatisticamente, não necessariamente ele vai acontecer. E aí também preciso fazer aqui uma ressalva, né? Não necessariamente ele é o nível mais provável, no sentido em que é mais provável que aconteça este cenário em detrimento dos outros. Mas ele é um cenário que vai representar um valor médio. Tá? Então, assim, ele na média, ele vai estar ali um bom exemplo do nosso range de incertezas. Se bem que o problema não é assim tão simples, para lá na frente eu vou também vos provocar nesse sentido, tá? Aí então a gente, mas aí sim, ok, aquilo é o caso base, eu entendi, tenho as minhas incertezas, o valor mais provável, a combinação dele é o valor caso base, tá, ok. Mas e como é que então eu faço o resto de atributos? Como é que eu monto então esses meus cenários, né? Cenário é um termo importante, assim, uma nomenclatura, termo importante, né? No nosso problema, em que ele nos trata uma possível combinação de todas estas incertezas, tá? Ou seja, eu quero passar daqui para cenários. E aí vamos entrar com ferramentas de amostragem estatística, tá? E aí que entra então três... primeiro. Tá. A gente quer saber como é que vai daqui para aqui, tá? Ok, eu quero passar daqui para aqui. Eu não quero ter só o caso básico, eu quero ter vários cenários. Então a gente vai entrar com a amostragem, não é? E como formas de amostragem, eu escolhi aqui três, uma que é bem antiga e bem simples e muito utilizada em outras áreas também, que é a árvore de derivação, a amostragem de Monte Carlo, que é de longe a mais usada, ou que até hoje em dia tem sido a mais usada, não necessariamente uma tendência que não mude, né? E o método hipercubo-latino, a amostragem hipercubo-latino, que é uma amostragem que a gente tem usado bastante no NICIM e que se mostra extremamente interessante pelos motivos que eu já vos vou dar. Mas a ideia é, nós temos um conjunto de PDFs, quer sejam elas contínuas, como a gaussiana, como o Rafael perguntou, triangular, uniforme ou atributos discretos, e eu vou fazer a amostragem na PDF e gerar uma nova PDF, tá? Aí, tudo bem, posso trabalhar com conhecidas contínuas, tá? Na árvore de derivação, que era a forma mais até usada, assim, se vocês forem ver a literatura mais antiga, em que se trabalhava com muito pouco atributos incertos, então, assim, a gente faz uma combinação de todos com todos, basicamente, tá? Deve-se ter aprendido na escola uso destas árvores de derivação, tá? Então, se eu tenho três atributos, o A, que tem 2 níveis, o B tem 3 níveis e o C tem 3 níveis, eu uso esta árvore para fazer todas as combinações possíveis, tá? Então, é todos com todos. Então, eu vou ter o A0, B0, C0, o A0, B0, C1, o A0, B0, C2. Então, cada um destes ramos é um cenário possível, tá? Acho que dá para ver qual é que é o problema dessa metodologia, né? Se eu usar o número de cenários, aumenta exponencialmente, basta acrescentar mais um atributo incerto, tá? Isto, frequentemente, não só é um método muito pouco eficiente, porque eu não preciso fazer todos contra todos, como é um método que se torna muito rapidamente inviável, tá? Então, era uma metodologia muito comum, que eu trouxe só aqui mais por motivações históricas, mas é uma metodologia que hoje dificilmente se usa, tá? Aí vem o método Monte Carlo, tá? Que é o de longe, isso tem sido mais até hoje.
A gente faz a amostragem, ou seja, são sorteios, não é? Eu quero fazer um cenário, venho aqui ao atributo 1, sorteio um valor, outro sorteio aqui este sorteou aqui, este sorteou aqui, ok, este é o atributo, este é o cenário 1. Daí, segunda rodada, vou lá, mais um valor, agora calhou aqui, mais um sorteio, agora calhou aqui, e assim sucessivamente, tá? Então, o que o Monte Carlo faz é sorteios puramente aleatórios, tá? Então, a cada rodada que ele faz, ele vai aos N atributos, faz um sorteio totalmente aleatório, sem memória, ou seja, ele não lembra o que é que sorteou nas vezes anteriores, e vai gerar, então, uma PDF de saída, da minha indicador de saída, tá? Qual é que é o problema do Monte Carlo, tá? É que sendo uma amostragem totalmente aleatória, sem memória, ou seja, ele não lembra o que é que fez outros sorteios, eu tenho que fazer muitos sorteios para garantir que eu cobri bem as minhas PDFs todas de entrada, certo? O que torna muitas vezes inviável o uso do Monte Carlo com simulação, tá? Eu não consigo fazer 10 mil sorteios e a seguir rodar 10 mil modelos de simulação, é inviável em termos de tempo. Tá? Então, o que é muito comum? Usar metamodelos, tá? Que a gente, então, faz algumas simulações, tá? Eu vou passar aqui bem leve aqui, não é o foco da nossa aula de hoje, é mais para fazer uma correlação com o que muitas vezes se vê na literatura e na indústria. É uma ferramenta muito comum, mas eu não vou focar porque não é a nossa prática atual. A gente já trabalhou com isto, sim, há muitos anos no ensino, trabalhava-se com esta ferramenta, porque de facto era... até o momento achava-se que era a melhor maneira, mas aí pesquisa, por isso é que ela serve, vai testando outras formas de resolver o problema e se achem soluções interessantes, que no caso foi o método de sorteio que eu vou falar mais à frente. Então a gente, como o método Monte Carlo, precisa de milhares de sorteios para garantir que todas aquelas PDFs são cobertas, assim, se eu fizer só 10 sorteios aleatórios, nada me garante que eu vou conseguir o A sorteio aqui, assim sucessivamente. Eu não tenho essa garantia. Então eu tenho que fazer muitos sorteios. E quanto maior o número de atributos, mais sorteios eu preciso. Mas acaba por ser um pouco insensível, né? E aqueles 10 mil, assim, já é, até talvez um pouquinho menos, né? Não seja preciso tanto. Aí, o que é que acontece? Usa esses métodos, a gente faz algumas simulações para sai do modelo de reservatórios, constrói um modelo matemático, não é? Puramente matemático, função matemática, que seria o termo proxy, é amplamente usado, não é? E aí o que acontece? Essa proxy vai me dar, ou seja, eu vou para o simulador, no meu simulador normal, eu dou informações de entrada para o simulador, sendo elas os atributos incertos, então eu vou dar N mapas de porosidade, eu vou dar N tabelas PVT, eu vou dar N números diferentes, né? Vou dar Y curvas KR e eu vou ter vários valores possíveis de saída, que é o output aqui, né? Que seria o quê? Falta de recuperação, produção acumulada de óleo, produção acumulada de água, VPL e assim sucessivamente, tá? Então, qual é que é a diferença aqui? A diferença é que a gente vai sortear, quando tu usa a proxy, não vais sortear aqui, né? Não vais sortear aqui para entrar para o simulador. Tu vais sortear na função matemática, tá? Ou seja, aqui é para fazer infinitos sorteios que a pessoa queira e computacionalmente é segundo, normalmente, tá? Então, a gente sai do domínio do simulador, constrói um modelo matemático puramente matemático, sem física, normalmente a superfície de resposta, que é a figura que tem aqui no exemplo, é muito comum, hoje em dia já se usa métodos mais avançados, baseados em machine learning, mas se vocês forem ler a literatura, a superfície de resposta é o mais comum, então a gente faz os sorteios sobre essa superfície de resposta, tá? Isso é super interessante, porque a gente fez algumas simulações somente para construir a superfície de resposta, aí a gente faz os sorteios e é super rápido. Qual é que é o problema? Eu tenho que confiar muito bem nesta superfície de resposta. E, novamente, nós sabemos que se já o próprio simulador, muitas vezes, ele tem dificuldades, não é, em captar a capacidade do meu sistema, o mais difícil ainda é uma função de puramente matemática que nós temos que ter uma confiança, é algo que existem N softwares para fazer este processo, então a pessoa vai, aperta um monte de botão e no final tem uma superfície de resposta muito boa. Não necessariamente. Aí entra
exige um grande conhecimento do usuário para entender, não é, muito bem sobre esta construção deste tipo de proxy models. Tá? Era só tipo o apanhado que eu quero passar para vocês não é como construir o proxy model, é ter ideia que Monte Carlo puro é inviável. Eu fazer sorteios de Monte Carlo, sortear 10 mil cenários, construir 10 mil modelos de simulação e a seguir rodar isso. Porquê? É o que vai ser a terceira parte da palestra. Porque nós temos que lembrar que isto não vai ser feito uma vez. A gente vai fazer este processo como parte de um processo mais complexo de tomada de decisão. Eu tenho que rodar isto de uma forma muito mais eficiente. Então, o que é que acontece? O método Monte Carlo, eu tenho que sair do modelo do domínio da simulação, construir uma proxy, né, que vai representar, né, esse simulador, e aí eu faço os sorteios, tá? Por conta dessas dificuldades, com vários anos de pesquisa, no Unicim, chegou-se neste método de sorteio. O método de sorteio já existe, então, assim, o hipercubelatino, a amostragem por hipercubelatino, não foi uma criação do Unicim. O uso desta ferramenta de sorteio para tratar este problema, sim, foi algo inovador e já tem sido usado já há vários anos que tem usado, tá? Então, o que é que acontece? O método de hipercubelatino, a amostragem de hipercubelatino, ela tem elementos comuns com o Monte Carlo, que é a parte dos sorteios aleatórios, mas com a diferença, ele tem memória, tá? Ou seja, ele faz os sorteios de forma inteligente. No início, logo de cara, o que ele faz é, ele divide a nossa PDF em áreas, tá? Para garantir que só vou fazer 5 sorteios, então tem que fazer um destes sorteios, tem que ir em cada uma dessas áreas, tá? Então, eles não são puramente aleatórios, é aleatórios dentro destas faixas que ele faz, que isto chama-se amostragem estratificada, não é? É assim que o hipercubelatino faz. Então, ele combina a abordagem estratificada com a amostragem estratificada com a amostragem aleatória, tá? Então, o que é que acontece? Ele faz estas divisões, não é? Faz sorteios dentro de cada divisão e aí que entra a memória. Ele lembra-se que já sorteou esta zona, então ele vai sortear no próximo, tá? Então, ou seja, o que é que acontece? Com muito poucos sorteios, a gente garante que a PDF está toda coberta, tá? Aqui ainda posso trabalhar com PDFs contínuas, não tem problema, tá? No Unicim, aqui é um outro exemplo da mesma coisa que eu já expliquei. No Unicim, o que é que acontece? Qual é que foi a motivação de discretizar as incertezas contínuas, tá? Porque nós temos no nosso problema várias coisas, tá? Então, temos incertezas discretas, temos incertezas contínuas e temos ainda as realizações geoestatísticas, tá? E então, o que aconteceu? Lá em 2017 aconteceu a publicação, mas isto é um trabalho que já vinha desde antes, foi, com base em sorteios do hipercubelatino, foi construído um método, não é? Que se chama hipercubelatino discretizado com geoestatística, que ele consegue em simultâneo enxergar e processar todos estes tipos de incerteza, tá? Ou seja, e para trazer tudo para a mesma dimensão, o que é que acontece? A gente pega as incertezas contínuas, discretiza-as, as discretas já estão discretas, as razões estatísticas por si é algo discreto, né? Um conjunto de possíveis valores equiprováveis, e ele consegue fazer esses sorteios de tudo junto, tá? Então, fazemos isso, então a gente consegue pegar em todo o nosso problema e tratá-lo de uma forma única. E eu acabo com o quê? Então, eu entro com todas essas incertezas, eu saio com um conjunto de modelos de simulação que foram feitos, sorteados de forma inteligente, lembrando que ele enxergou cada uma das PDFs para garantir que todas elas foram bem cobertas, temos valores representativos de todos os ranges das nossas PDFs, olhando as incertezas contínuas, discretas e relações estatísticas, e saímos com um conjunto de cenários com uma dimensão, um número em torno de 100, 200, a gente viu que até 50 a gente consegue captar, aí quantos mais sorteios melhor, não é? Vamos ter uma saída bem mais precisa, mas já com poucos sorteios, então o nosso método consegue captar bem o problema, tá? Aí eu tenho esse exemplo aqui, que não é nosso, eu peguei alguns na internet, no site, mas ele ilustra muito bem, então assim, então isso é mesmo do próprio comparando o desempenho do Monte Carlo versus hipercubelatino
para 1000 amostras, eu não lembro qual é o problema que estava a ser mostrado, mas basicamente em 1000 amostras, como ele faz sorteios puramente aleatórios, vem que a tendência da nossa distribuição normal está cá, né? Mas ele não é tão preciso assim, né? Exatamente por isso, que ele é puramente aleatório, e 1000 não foi suficiente para aproximar de forma precisa então aqui a PDF. Já no caso do hipercubulatino, por conta daquele método certificado, 1000 sorteios então é um valor muito alto. A gente trabalha na casa de poucas centenas, tá? Então vejo que não era claramente necessário esses 1000 sorteios. Aqui eu coloquei esse exemplo, também foi um trabalho que a gente fez em 2018, em que comparámos o método de hipercubulatino puro, então com 5.000 simulações, e simulações de reservatório, então sem proxy, com o método de hipercubulatino discretizado com geoestatística, desde 20 sorteios, né, 20 cenários, até 500, então 20, 50, 100, 300 e 500, tá? Todos eles com simulação numérica, não usamos proxies aqui, tá? E estas curvas aqui é a curva que nós chamamos de curva de risco, que ela também pode ser chamada como, em português agora não vou saber dizer isto, Complementary Cumulative Distribution Function. Então é a nossa, lembra, nós temos a PDF, certo? Temos a CDF, que é a PDF acumulada, e esta está ao contrário, tá? Então, muitas vezes na literatura a gente vê as CDFs assim, tá? A gente usa a complementar, tá? Que é com essa forma aqui, então ela está invertida, mas é exatamente a mesma coisa. Então, a diferença entre, quando nós analisamos uma PDF, a gente está a ver a probabilidade individual de cada um dos possíveis valores. A CDF, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, ela mostra-nos o problema de forma acumulada, tá? A probabilidade de forma acumulada. Então, agora vou pôr essa definição um pouquinho em pausa, só queria que vocês focassem na comparação das curvas, não é? Em que a preto seria então o nosso que nós queremos captar, que é o Monte Carlo, com 5.000 sorteios, e a gente está para ver que com 20 ficou bem, com problemas, não é? O hipercubulatino com 20 não chega, porque não consegue cobrir toda a curva preta, não é? Mas vejam que a tendência já lá está. Tá? Então a gente viu que, nesse caso em específico, a gente viu que com 300 conseguimos resultados com uma ótima precisão, a curva suave, sem essas imprecisões, então assim, sem esses saltos. Então a gente comparou então com 300 e aqui nesse exemplo nem sequer coloquei 200, então talvez 200 teria sido perfeitamente suficiente, porque a ver já está bem, bem próximo. Então a gente está a ver que conseguiu, simplesmente trocando o método de sorteio, então em vez do Monte Carlo usar uma outra técnica de sorteio, que é o hipercubulatino, conseguiu eliminar a necessidade de usar proxies e manter-nos no domínio da simulação com muito menos modelos, tá? Então, reduzindo o número de modelos, o que é que acontece? Não só cai o tempo computacional, como começamos a trabalhar num domínio mais palpável para o decisor. Trabalhar com 10.000 possibilidades e trabalhar com 200, aí eu já vou conseguir. É muito, sim, é muito. E aí é que vai entrar o conceito de modelos expansivos que eu vou falar mais no final da aula, tá? Então, a ideia é essa. Antes de passar para o próximo, tá? O que eu queria falar, então, fazer basicamente vários apanhados que eu vou falando. A gente viu de onde é que as certezas vieram, a gente viu como é que as caracterizou, que são as PDFs e as PMFs. A gente viu que consegue, com ferramentas estatísticas, traduzir isso para cenários e simular, tá? Só lembrando que as PDFs, elas caracterizam da melhor forma possível aquele atributo, tá? Quando a gente sai das PDFs e entra em cenários, aí a gente já está a simplificar o problema, tá? Então, no mundo ideal, a gente teria que ir à árvore da derivação, não é? Que era fazer todos contra todos, não é? Todas as combinações possíveis, então já se eu sei que se o atributo A e o atributo B podem tomar, cada um deles, aquele range de valores, quer dizer que é possível combinar todos contra todos para fazer aqueles conjuntos de cenários. Naturalmente, isso é humanamente e computacionalmente inviável. Vamos estar com números de milhares eu diria até milhões de combinações possíveis, dependendo do número de atributos que a gente use. Tá? Ou seja, quando a gente já está a fazer cenários, já é uma simplificação da representação do meu problema, tá? Mas é essencial, a gente não consegue fazer nada só com os PDFs, a gente precisa passar para aqui, tá? Bom, então a gente, lembramos, já falámos de alguns indicadores importantes, não é? Que a gente precisa sempre de considerar,
que eu aqui classifiquei como indicadores de produção, injeção e económicos, tá? Como o nome indica, tá? Então, temos aqui vários exemplos, tá? Por que a gente fala sempre dos indicadores económicos ao longo daqui da aula e do curso? Aqui não há uma resposta certa, tá? Nós temos sempre mostrado a importância de acompanhar a tomada de decisão do indicador económico, porque senão, esta é uma frase até assim, meio comum, máxima produção de óleo, mas a que custo? Assim, se eu quiser maximizar o fator de recuperação, eu prefiro o máximo de postos possíveis, eu ponho uma plataforma enorme, para garantir que eu não vou ter problemas de estar restrito, mas isso tem um preço muito caro, tá? Então, o que é que acontece? As empresas, mesmo que aí vai entrar a preferência estratégica, né, a estratégia da empresa, não é assim? Se é uma empresa que está mais preocupada na recuperação económica, se é uma empresa que está mais preocupada, se é mais comunas estatais, na recuperação máxima dos hidrocarbonetos possíveis, não é assim? Então, aí vai entrar um pouco no domínio, e a gente pode também falar, não sei se o Vinícius vai falar na aula dele, de otimização multi-objetivo, né? A gente pode ter vários objetivos. A importância da gente tem que ter aqui é que não podemos desconsiderar o VPL, porque todas as nossas decisões têm custos, tá? Então, nós temos que entender, e esse VPL é um indicador muito interessante, porque ele vai combinar todas as receitas e todas as despesas, então ele vai olhar o fluxo de caixa como um todo, que também já vou mostrar aqui um pouquinho mais à frente, para então chegar e combinar tudo isso, não é? Receitas e despesas, com o valor do dinheiro no tempo, tá? Ou seja, então, se nós tivermos duas estratégias, mesmo que o fator de recuperação seja o principal motivador da empresa, ou o fator de recuperação, produção acumulada de óleo, mesmo chegando ao final duas estratégias com o mesmo fator de recuperação, não necessariamente o VPL das duas é igual, tá? Então, o VPL é um elemento muito mais completo, que vê o problema como um todo, em termos de reservatório, entra com os custos e com o valor do dinheiro no tempo, tá? E um outro elemento muito importante é que vai ser a parte final da aula, que nós vamos falar em como gerenciar a incerteza, não é? Investimentos adicionais, a gente pode falar em adquirir informação, flexibilidade, que talvez sejam palavras que vocês já tenham encontrado durante a vossa vida académica ou profissional. Tudo isso tem preço, não é? Tem um custo. Então, assim, a gente vai adquirir mais informação para entender, mas eu vou conseguir pagar essa informação, eu vou conseguir melhorar tanto a minha decisão para pagar isso. Então, a análise económica, ela é inevitável, assim, no nosso parecer, em qualquer processo de tomada de decisão no nosso contexto, tá? Mesmo que não seja o único indicador, tá? Então, aqui, a gente eu coloquei aqui o fluxo de caixa, típico do projeto DEP, que é um trabalho aqui do professor Saúl, que era da Unicamp, e ele tem vários artigos, inclusive na página do Unicim temos alguns artigos dele, que são extremamente interessantes, assim, bem didáticos, e essa figura eu tirei de lá, tá? Então, o que é que a gente tem qual é que é a principal mensagem que a gente vê deste fluxo de caixa, tá? Então, de novo, linha do tempo, tá? Estamos de novo no pré-desenvolvimento, então, exploração e appraisal, não é? Então, aquelas partes não são tanto o nosso foco e o desenvolvimento. Então, se isto é a linha do tempo, tá? Aqui o cash flow, seria o fluxo de caixa, positivo, entrada de dinheiro, né, na nossa empresa, e negativo é saída, tá? Entrada, naturalmente, vão ser receitas, não é? A saída vão ser despesas e investimentos, tá? Então, no início, só temos sempre despesas, não é? Então, estudos geológicos, que eu fazer lá no início, antes sequer de sísmica, vamos ter equipes só focadas em estudar a geologia regional para entender onde é que temos interesse e possíveis locais onde possa ter acumulações de petróleo, para saber onde é que vamos fazer sísmica, não vai sair por aí pelo oceano fazendo sísmica à toa, né? Daí vamos ter os custos, tipo de farm-in ou new area acquisition, então aqui já está mais relacionado com bids, etc. Aí a gente começa a fazer os nossos investimentos de avaliação, né? Vão fazer sísmica, vão fazer perfurar poços, fazer logging, ir para laboratório, fazer testes de formação, fazer testes de longa duração, etc.
Então, tem um momento em que são feitas todos esses estudos. Aí é feita a declaração de comercialidade e aí sim, começamos a entrar no momento em que vamos fazer adquirir mais informação agora já mais específica. No início ainda é muito de conhecer, entender, ver ou não se vale a pena fazer a declaração de comercialidade. Porque lembrem, a gente tem as rodadas de licitação, a empresa faz a rodada, paga o bónus de assinatura quando ganhou a licitação. Aí tem um tempo, né, ela vai tem um plano exploratório mínimo, não é, que ela compromete-se a perfurar um certo número de postos, fazer uma aquisição sísmica tal, mas tem um prazo para declarar a comercialidade ou não. Tá? Ou seja, não necessariamente todas os contratos, né, dos bidding rounds que as empresas entram e ganham, não necessariamente isso vai virar um campo de produção necessariamente. Né? Então a empresa tem um tempo, normalmente são 4 anos, para entender melhor o caso, estudar e decidir ou não se vai fazer declaração de comercialidade. Nos nossos casos, hoje em dia, isso é um pouco incomum, isso não acontecer, né? Mas na teoria é assim. Tá? Então é feita a declaração de comercialidade, aí a gente começa a fazer uns investimentos maiores, agora sim, não é? Tipo, conhecer mais o campo, estudos mais específicos, né? Já fora agora aqui do programa exploratório mínimo, e aí começou o desenvolvimento, tá? Então aí mais despesa, agora é o CAPEX, né? Que é o quê? Capital Expenditures. Nós vamos, então, começar a implementar a nossa infraestrutura. Perfurar poços, não vamos ter agora aqui, perfurar poços de desenvolvimento, não é? Agora vamos ter aqui essa campanha de perfuração, vamos ter a chegada de todos os equipamentos necessários, chegada da plataforma, etc. E, em certo momento, a gente começa a ter OPEX, que são custos operacionais. Então, são custos relacionados à operação dos equipamentos que estão no nosso campo, tá? E a produção começa em dado momento, tá? Que é o que está aqui, essa cor laranja. Começa a produção, começamos a pagar royalties, taxes, outras fees, etc, tá? Que é o que está aqui a ver. Então, se vocês forem a ver nessa linha de tempo, o profit só começa aqui, tá? Que é quando a gente tem o balanço das despesas com as receitas, né? Só começou a pagar, não é? A ter lucro a partir dessa data, tá? Então, este é o fluxo de caixa, tá? Que foi feito ao longo do tempo. O VPL, ele vai consolidar isto, não é? Calcular o fluxo de caixa a cada período e atualizá-lo para o valor presente, tá? Que a equação é esta aqui, tá? A ideia é essa. Para cada tempo de análise, pode ser uma análise anual, pode ser uma análise mensal, não é? É feito, calculado o fluxo de caixa líquido, tá? Que são os cash inflows menos os cash outflows, não é? As entradas e as saídas. E trazemos esse valor para a data presente. Então, ele é atualizado ao valor presente, tá? Porque a gente sabe que o dinheiro, $1 hoje e $1 daqui a 5 anos é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem que trazer o dinheiro futuro para a data de hoje para conseguir fazer essa análise, né? E entra aqui com taxa de desconto, tá? Por quê? Porque a gente tem que ver se esse projeto é interessante, né? Faça outros investimentos, né? Então, o que é que a gente quer? Como a gente sabe que o dinheiro tem um valor diferente no tempo, é melhor a gente produzir hoje do que esperar 10 anos para produzir. Então, se eu sei que vou produzir 1000 barris ao final da vida do meu campo, eu prefiro produzir o mais rápido possível para vender do que ir produzindo devagarinho, só lá da frente, consolidar a venda, tá? Então, isso e o VPL consegue trazer-nos, quantificar esse valor, tá? Por isso é que ele dá um valor que é muito útil no nosso modo de decisão, tá? E aqui é um exemplo também muito interessante, que mostra também isso. Não só a gente quer antecipar essas receitas, mas também quer saber em que momento o nosso investimento começa a dar prejuízo, ou seja, quando o seu contrato for para 40 anos ou 35 anos, não necessariamente a empresa tem que abandonar naquela data, tá? Pode acontecer de ser mais vantajoso fazer o abandono mais cedo. Por quê? Porque quando chegamos a um momento, isso é muito comum, sobretudo nos campos quando a gente arenita, que a gente injeta só água, pode acontecer um momento em que estamos a produzir tanta água que não estamos a conseguir sequer com as receitas do óleo pagar o OPEX, né? Tipo, pagar a nossa manutenção do equipamento. E o fluxo, a gente consegue ver isso pelo fluxo de caixa e pelo VPL. Então, no fluxo de caixa, então, chegou um momento em que vira negativo o fluxo de
caixa e o VPL, como sendo um acumulado do fluxo de caixa, vai começar a cair, tá? Então, quando a gente, nos projetos de otimização que vocês estiverem a trabalhar, não sei, alguns de vocês vão estar a trabalhar com isso, no projeto da disciplina, quem trabalha com otimização é muito importante olhar esse data do VPL máximo. Sempre acontece isto? Nem sempre. Muitos dos casos que a gente trabalha é até ao final e o ideal até, se fosse possível estender o contrato, seria o ideal. Mas temos que ficar atentos porque isto pode acontecer. Pode acontecer chegar um momento em que não estamos a conseguir mais pagar a nossa operação. Quando entramos na incerteza, tá? Então, estes indicadores que eu disse são indicadores para um cenário, tá? Temos o VPL é para um daquelas centenas de cenários, o fator de recuperação é para um daqueles valores, daquelas centenas de cenários, mas lembra, nós sabemos que não é um possível cenário, temos um leque de possíveis cenários no nosso reservatório, de possibilidades do nosso caso de estudo, certo? O que é que acontece? Nós temos que usar indicadores probabilísticos, tá? E aí, o valor esperado é o indicador mais usado, tá? Que ele basicamente uma média ponderada do meu indicador pela probabilidade de ocorrência do dado cenário, tá? Ou seja, no caso do valor do VPL, a gente chama esse indicador de valor monetário esperado e ele é uma média, uma soma ponderada do VPL pelo lado do próprio cenário, tá? A gente pode fazer isto para qualquer indicador, então eu posso chegar aquela primeira figura que era Ultimate Expected Recovery, aquela laranjinha que caía assim a incerteza, é a mesma coisa, a gente pode no final chegar no valor esperado de produção acumulada de dólar, no valor esperado de recuperação. Ou seja, é um valor esperado, não é? O valor esperado é uma representação também estatística do meu problema. Eu, como não consigo olhar necessariamente um leque de valores e preciso comparar várias estratégias, cada uma delas vai ter um leque de valores de VPL, eu preciso ter um valor de comparação entre uma e outra. Então aí a gente usa esse valor esperado, que é uma expectativa na média de eu ter aquele valor. Não necessariamente o valor VMS por ter o valor exatamente que eu vou ter no caso. É uma expectativa. Tá? Aí a gente entra com outros indicadores que complementam a nossa análise. Tá? Tem vários indicadores estatísticos, porque lembram daquela curva de risco que eu mostrei, que tem uma variabilidade, que a gente vai analisar lá agora. Tá? Então, para aqueles de vocês que já estão mais dentro destes conceitos, são valores que se vê bastante. Desvio padrão, coeficiente de variação, percentis, amplitude, são alguns indicadores estatísticos que nós podemos usar. Tá? Porque exatamente por isso, o valor esperado é um valor médio, ele não diz quão variável pode ser esse leque de valores. Então, normalmente se entra com esses outros indicadores que eu listei aqui, que não vou desenvolver mais, porque eu vou apresentar um indicador que a gente costuma usar na nossa pesquisa, tá? Talvez a gente pare agora. Professor, o que é que acha? Se o professor está aqui... São 10 horas, eu estou a falar ao mesmo hora, uma meia já vou parar agora. Fazer um intervalo, você está dizendo? Isso, eu não sei, como é que tem efeito? Pode ser sim. Eu vou parar a gravação então, daí a gente combina um horário para voltar aqui, só um minuto.